run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a day. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Longevidade. Hoje a nossa convidada é Juliana Seidel. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa segunda de manhã. Vamos começar a semana bem, né? Conversando sobre um assunto tão importante. Beleza. E o tema de hoje é pessoas 50 a mais, né? E preparação e o mercado de trabalho. Pessoas 50 a mais e o mercado de trabalho. Então, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho, Juliana, sobre o que você faz atualmente, o que você desenvolve. Conta pra gente aqui no nosso canal. Uhum. Então, eu já trabalho como consultora, né, como psicóloga, já desde que eu me formei, então tem uns 15 anos. Mas de lá para cá, os serviços, eles mudaram muito. Então, eu costumo dizer que eu fui realmente pelo público, né, de trás para frente, digamos assim, né, começando pelo público 50 a mais. E hoje, a Longeva tem alguns serviços principais. Para pessoas, a gente oferece especialmente esse serviço, que a gente chama de preparação para aposentadoria, especialmente sob um viés psicológico, né, psicossocial, que tem, claro, um cunho terapêutico, mas ele é direcionado justamente para que a gente possa ajudar essa pessoa a se planejar para essa fase, né? E o outro serviço para pessoas também é o de orientação de carreira, que hoje em dia envolvem várias demandas, né? A gente tem, por exemplo, a demanda do jovem de 16, 17 anos que quer identificar o curso que ele vai fazer na graduação, por exemplo, qual vai ser a área de trabalho que ele quer atuar.
Tem muitas pessoas que fazem redesenho de carreira, então, por exemplo, a pessoa fez uma formação, tem uma experiência na área, mas ela quer mudar de área completamente. Ela não se sente feliz na área que ela está. Então, a gente chama isso de redesenho. E tem também bastante aquelas pessoas que trabalharam a vida toda numa área e tudo, estão próximas da aposentadoria e querem continuar trabalhando, né, depois dos 50, 60, e querem fazer uma transição. Então, eles começam a planejar essa transição, vão se aposentar na área mesmo de atuação, e essa transição pode ser na mesma área que eles já atuavam, ou pode ser também numa área bem diferente. E a maioria das pessoas escolhe, né, nesse caso, 50 a mais, trabalhos que tenham redução de carga, que tenham flexibilidade, autonomia, para trazer um pouquinho, né, das principais demandas do atendimento que a gente faz para pessoa física. Para pessoas jurídicas, empresas, especialmente órgãos públicos e empresas privadas, o principal serviço que a gente oferece é o Programa de Educação para a Aposentadoria, que é justamente um grupo psicoeducativo que a gente vai conduzir para ajudar as pessoas a refletirem sobre todos os pilares de uma aposentadoria bem-sucedida e uma longevidade ativa. Depois a gente pode falar, né, um pouquinho sobre eles. E nesse programa de educação para aposentadoria, ele tem vários formatos, porque a gente escolhe, alinha um formato com o cliente, com a empresa, que faça sentido para ela, né? E tem também outros serviços vinculados a palestras, cursos, consultorias e pesquisas sobre esse tema em especial, diversidade e inclusão etária, né? Então, fazer uma análise para ver se a instituição tem buscado olhar para essa diversidade etária ou não, o que ela tem feito com relação a isso. Palestras sobre combate ao etarismo estão super em alta, né? Desde a pandemia é um tema que cresceu muito. Então, assim, em poucas palavras, depois qualquer coisa, se tiver mais interesse em saber um pouco mais de algum, são especialmente esses os serviços que a gente oferece hoje. Bacana, hein? Bastante coisas para nós, né, os longevos. Muitas coisas. E os desafios, né? Você poderia citar alguns desafios, né, que nós, né, os 50 a mais, no meu caso, 60 a mais, que nós encontramos no mercado de trabalho? Aqui pode ser um bate-papo, né? A gente pode pedir, só reforçando também para o pessoal que está assistindo a gente, deixar aí os comentários, quem quiser, para contribuir, para que a gente possa conversar sobre esses desafios. Em primeiro lugar, eu acho importante lembrar que os desafios do mundo do trabalho, eles atingem todas as pessoas atualmente, porque são muitos desafios do mercado, né? E eles afetam especialmente quem está nas pontas com relação à idade. Então, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora, os mais jovens, e também aqueles que têm, já no Brasil, 45 anos, já começa a perceber esses efeitos também, né? Da dificuldade de se manter no trabalho, a gente chama de processo de retenção, e também o processo de desligamento. Eu costumo dizer, Márcia, que o Brasil vive um paradoxo, porque de um lado a gente ganhou expectativa de vida, né? O Brasil está vivendo mais e a gente deveria celebrar isso. Estamos vivendo mais rápido, a nossa expectativa de vida ela está crescendo mais rápido que países desenvolvidos, como França e Estados Unidos. E, finalmente, agora a gente tem na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa alguém capaz, e me parece que, pelo menos nos últimos meses, há um trabalho de políticas públicas mais atencioso do que a gente teve nos últimos anos, em prol da oferta de qualidade de vida, né, e de atenção à população idosa. De todo modo, no geral, nos últimos anos no Brasil, apesar da gente ter tido, né, a gente não teve muitas ações e, inclusive, recursos destinados a essa população em comparação à infância, por exemplo, né? Mas, então, com relação ao paradoxo, a gente vê que o Brasil aprova reformas da Previdência, o Brasil teve 3 reformas da Previdência aprovadas nos últimos 20 anos, né? Em 1998, no governo FHC, em 2003, no primeiro ano do governo Lula, e em final de 2019, né, no primeiro ano do governo anterior. E essas 3 reformas exigem, então, que as pessoas 50, 60 a mais trabalhem por mais tempo, né?
Mas o que a gente vê especialmente na iniciativa privada, que engloba a maior parte, né, muitas pessoas não conseguem se manter trabalhando depois que elas chegam aos 45, 50, especialmente em função do nosso etarismo, né, que é um etarismo estrutural. Então, infelizmente, maior parte, muitas pessoas 50 a mais, tem como solução para continuar trabalhando o empreendedorismo, né? Ou o subemprego, que é diferente, né? Eu acho importante a gente falar sobre essa diferença. O pessoal fala, é só empreender, mas a pessoa que vende bala, chiclete na rua, ela não é um empreendedor, ela está em subemprego. Né? Então, a gente tem aí diferenças. Uma coisa é a pessoa que tem capital de giro, que vai investir em identidade visual, que vai abrir um canal, né? Que vai abrir um podcast, um canal no YouTube, que tem uma equipe para oferecer um suporte, que tem condição de comprar um computador e que está aí, por mais que processualmente, investindo, né? Para que se torne conhecida, para que a gente possa trazer um conteúdo de qualidade. Então, tem um nível aí educacional e sociocultural maior. Mas a gente também tem no Brasil, infelizmente, importante lembrar, mais da metade da população também vivenciando situações de subemprego, não só de empreendedorismo, né? E aí a gente pode, eu acho que é interessante a gente trazer um pouco mais sobre essas manifestações do etarismo, porque ele, em sua essência, que dificulta a permanência ou a reinserção dos 50 a mais no mercado de trabalho, né? Eu tenho sentido, eu coordeno um grupo, né, na SBGC, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que a gente chama SBGC Master. E o pessoal, as pessoas que fazem parte do grupo, que elas não estão muito preparadas para a gente, né? Eu me coloco Sim. também, a gente não está muito preparado para essa realidade, né? Encontrar esses desafios. Você sai da empresa, como você falou, a empresa tem programas de incentivo para você sair, né? Sim. As pessoas que estão aposentadas, e a hora que a gente sai, a gente fica meio perdido, a gente não sabe o que fazer, né? Como se preparar para essa pós-aposentadoria? Como é que você pode dar umas dicas aqui para os nossos ouvintes? Então, são muitas, né? Quando a gente fala, são muitos aspectos. Quando a gente fala, se o objetivo da pessoa é permanecer no mercado de trabalho, e a gente está falando, então, de uma preparação que envolve o interesse de continuar trabalhando, né? É dever hoje de toda e qualquer empresa que ainda, enfim, engloba aqueles colaboradores, independentemente da idade, e é dever também do próprio indivíduo continuar aprendendo, né? Então, esse é um grande ponto. Por exemplo, tendo muitas pessoas que, por décadas, fizeram a mesma coisa, né? Trabalharam com a mesma natureza do trabalho. Então, ele fez a formação, ele passou para aquela vaga, e ele foi aprendendo ali o mínimo que ele precisava para poder, segundo ele, né, considerar que ele está fazendo o trabalho dele. Agora, quando a gente vai para o mundo do trabalho e essa pessoa passou décadas dentro de uma mesma empresa, a gente se depara com um mundo que hoje a gente chama de bunny, né? Ele é frágil, ele é ansioso, ele não é linear, ele é volátil. E isso exige de todos nós a abertura à aprendizagem ao longo da vida, né? O tal do lifelong learning que é tão dito. E aí é isso, assim, eu acho que é fundamental, por isso, que tanto as empresas, eu estimulo, como acredito que é a responsabilidade da minha empresa se dedicando a se especializar na área, a estimular que as empresas façam com que os empregados, funcionários, colaboradores, cada empresa chama de um jeito, continuem aprendendo, né, sobre não só competências que estão vinculadas ao que ele faz, né, treinamentos que estão diretamente relacionados ao que ele faz, mas também indiretamente relacionados. Por exemplo, o inglês ou as competências tecnológicas, que a priori pode falar, mas eu não preciso agora para eu fazer o meu trabalho, mas vai te ajudar. Em algum momento pode ser que te ajude, né? E no caso das competências tecnológicas, eu brinco que eu tenho 38 anos, né? Acabou que eu não apresentei assim com base fui apresentando já o serviço da Longeva, mas depois eu volto. E quando a gente entrou na pandemia,
eu só fazia praticamente palestras e cursos e capacitações presenciais. É isso. E aí eu acho engraçado porque a gente está em 2023, já tem mais de 3 anos que a gente vivencia, né, ainda com resquícios, mas a gente, né, essa pandemia, e eu entro em sala de aula hoje online e a pessoa não sabe utilizar uma ferramenta digital de interação, por exemplo. Né? Isso me chama muita atenção, porque todo mundo foi convidado a utilizar uma delas que seja, se você não quer utilizar todas, mas eu investi, né, dinheiro e tempo para poder aprender essas ferramentas. Olha, se eu sou autônoma, se o mundo já era híbrido e a pandemia reforçou que continuasse, e vai continuar, né? A gente tem que aprender, não tem um questionamento, a não ser que a pessoa, de fato, tenha algumas, né, alguns trabalhos, sei lá, então ele trabalha como... Mas é difícil, olha, até o marceneiro, o ceramista, tem que divulgar o que ele está fazendo, de alguma maneira, né? Então, eu acho interessante falar sobre também a responsabilidade individual, porque ela traduz muitas vezes o que a gente chama de etarismo autodirigido, né? Ou seja, o próprio indivíduo acha que ele está velho para aprender. E aí ele entra num processo de justificar, e a gente chama de uma famosa desculpa, né? Não, mas na minha época não precisava aprender isso. Não, mas eu vou escolher um trabalho que não precisa aprender isso. E a gente chama na psicologia social esse fenômeno de dissonância cognitiva também, que é quando você deveria fazer alguma, né, assim, a sua percepção, ela é em prol você dissocia, né, cognitivamente a sua crença do que você faz para que você se sinta menos mal. É a mesma situação, por exemplo, toda segunda, vamos supor que eu preciso perder peso. Aí hoje eu deveria, então, ir na academia, mas eu não vou. Aí eu penso, tudo bem, pelo menos eu não estou tão mal assim, pelo menos os meus índices não estão tão ruins, pelo menos eu vou comer salada no almoço. Você dá uma, né, você justifica para você mesmo, para você se sentir menos pior. Que é um processo, inclusive, que faz com que você proteja a sua saúde mental, né? Interessante. Agora, eu vejo muito isso. Eu vejo, inclusive, a ponto de pessoas não viverem. Por exemplo, eu não vou sair para tal lugar, queria muito ir, mas lá é um lugar de jovens. E eu não vou me sentir à vontade. Né? O que é claro que isso também traduz como essa pessoa se sentiu em outras situações com jovens, mas também traduz uma baixa abertura a vivências mesmo, a novas experiências, porque pode ser que essa pessoa vá e não... Hoje em dia eu frequento vários lugares aqui em Brasília que são intergeracionais, e eu escolho esses lugares intergeracionais, acho que falta, né? Mas, enfim, só porque senão vou mudar muito o rumo da conversa, mas a gente tem hoje, se a gente for olhar para um planejamento pós-carreira, né, e especialmente essa necessidade de que a pessoa esteja aberta a aprender. E aí, como eu falei, depende muito do que ele vai aprender, depende muito da área que ele vai escolher para continuar trabalhando. Mas não há dúvida de que a gente tem 4 grandes competências conjuntos, né, que são fundamentais, que são as competências técnicas, então estão vinculadas diretamente à área de trabalho daquela pessoa, as competências tecnológicas, que, como a gente viu, aí precisa aprender todas as redes sociais, todas as competências, não. Você tem que avaliar, então, então eu vou investir nessas, né? Preciso aprender tais sistemas, tais aplicativos, e não todos. As competências empreendedoras, porque, de alguma maneira, mesmo quem queira continuar trabalhando dentro de uma empresa, a gente está vivendo um fenômeno que cada um é responsável por gerir a sua própria carreira. Então, a proatividade, a autogestão do tempo, entre outras habilidades de organização, né, elas ajudam bastante, independente da pessoa querer empreender ou não. Então, as competências empreendedoras, e a gente chama elas dentro das organizações de intraempreendedorismo, né? Elas ajudam muito. E, por fim, as competências socioemocionais, em que muita gente também carrega esse estereótipo positivo das pessoas mais velhas, de que as pessoas mais velhas são sábias, são mais maduras emocionalmente. No geral, sim, mas também não pode ser um estereótipo que pode não se corroborar. Assim como a gente costuma dizer, os mais novos, os jovens são ansiosos, são impulsivos, eles não têm competência emocional. Regra geral, sim.
mas também você pode conhecer uma pessoa mais jovem que é bem madura emocionalmente. Assim como, né, a gente está o tempo inteiro, quando a gente estuda etarismo, a gente tem convidado as pessoas a quebrar os seus próprios preconceitos, porque o preconceito, muitas vezes, ele pode reforçar, né, ele acaba reforçando o etarismo. Olha, você me fez lembrar a minha experiência, né? Trabalhei por 45 anos numa empresa e eu entendia que eu havia me preparado para me aposentar. Então, eu falei, estou preparada para minha aposentadoria. Me aposentei em 2019. Mas aqui, depois que você sai de uma empresa, você está dentro de uma organização, você tem uma família, você tem uma segurança, você é conhecida. Quando eu saí, eu percebi que aqui fora, eu falo até para os meus colegas, aqui fora é diferente. Aqui é o que você fala, você tem que despertar em você a vontade de aprender. Lá os sistemas, a tecnologia da empresa é toda fechada, tem toda uma infraestrutura, tem pessoas que te ajudam caso você precise. Aqui fora não. Você tem que ser autodidata, você tem que ter essa vontade de procurar. Senão você fica sentada na sala, no sofá, em depressão. Faz sentido isso? Você tem encontrado essas coisas também? Sim. Eu não cheguei quando eu fui falar do pós-carreira, eu falei especialmente dessa competência que está relacionada à saúde cognitiva e à manutenção no mercado, que é a abertura e aprendizagem. Mas quando a gente oferece hoje os programas de educação para aposentadoria, eu vou comentar por alto com você quais são os principais temas que entram. O primeiro tema, a gente chama de pilares da longevidade, para a pessoa entender, né, de modo geral, uma visão sistêmica, quais são os hábitos de pessoas que vivem mais e vivem bem, né? Aí vem eles, né? Esse é um primeiro tema, porque ele é a abertura. Daí o primeiro costuma ser critérios legais para aposentadoria. Então, um especialista em direito previdenciário vai explicar sobre as regras para essa pessoa poder se planejar ao longo da carreira, que seria o ideal, né? E não só próximo dessa fase. Vem um outro tema, que é a educação financeira, autonomia ou independência, educação financeira, que são coisas diferentes, mas a gente fala sobre isso para que a pessoa se planeje. Então, com base nos critérios legais, em quanto tempo falta para ela se aposentar, se ela vai querer ou não, também em função da sua autonomia financeira, se ela não tem dívida, se ela tem condição, quantos anos ela consegue se manter com o valor que ela juntou, se ela optou por uma previdência complementar ou não, se ela tem investimentos ou não, se ela sabe diversificar e se ela tem uma boa relação com o dinheiro do ponto de vista psicológico, né? O quarto tema, então, que costuma entrar é bastante saúde, e saúde hoje a gente pode trabalhar de uma maneira bem superficial, então eu falo minimamente sobre saúde física, que seria exercício físico e alimentação saudável, é fundamental para você, não tem nem como questionar, né? Depois a gente pode trazer mais dados sobre isso hoje também, mas também a gente já tem encontros em que a gente trabalha a saúde sexual, a saúde espiritual, né? Então, nas suas mais diferentes, né, nos seus mais diferentes níveis. E a saúde cognitiva, como a gente estava falando há pouco. Tem um outro tema muito interessante também, que se chama vinculado mesmo à saúde mental e ao desapego psicológico, porque para muitas pessoas que ficaram anos na mesma empresa, que tem outro vínculo, outro contrato psicológico com essa instituição. Não é como a geração nova, que fica 1 ano e meio, meses numa instituição e troca. Então, quando você se aposenta, as pessoas, elas não se despedem só, talvez tem uma preocupação com uma perda financeira, mas aqueles que se aposentam também muitos sofrem, né? Um luto pela perda de status, de poder, de relacionamentos, porque não está mais encontrando com aquelas pessoas que encontrou anos, até uma perda de um desapego com relação à rotina, à mesa, à cadeira que ela trabalhava, o e-mail, o crachá, o trabalho, o trajeto que ela fazia de casa para o trabalho. Então, quando a gente conduz o encontro do desapego psicológico em relação a tudo que a instituição envolve, muita gente se emociona, muita gente chora. Para muitas pessoas, desapegar é muito difícil. E outras não, né? Eu sei então, disso. Esse é um outro tema. Já vou querer escutar como você se sentiu. Tem um outro tema que a gente chama também de projeto pós-carreira, que é esse que eu comecei falando na resposta anterior, que é como que eu vou identificar projetos hoje, de acordo com a minha identidade atual, porque as pessoas mudam. Uma pessoa de 50, 60 anos, às vezes fala assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar que é o que eu gosto de fazer no tempo livre, porque eu quase não tive tempo livre na minha carreira.
Então, a gente faz com Verdade. que essa pessoa busque e falar assim: quais são os seus interesses hoje? O que que faz os seus olhos brilhar? O que faz com que você perca a noção do tempo? Será que você quer continuar trabalhando com aquela mesma área que você trabalhou a vida toda? E não, então Uhum. eu atendo pessoas que querem virar consultor, né, professor na área que sempre atuou, mas eu também tenho vários clientes que a primeira coisa que ele fala quando ele chega na sessão é: a única certeza que eu tenho é que eu não quero fazer o que eu fazia antes. É a Aham. única. Agora, o que eu vou fazer, eu não faço nem, não sei nem por onde começa, né? Então, Aham. muito comum também. Então, esse processo de construção do projeto pós-carreira, e muitas vezes a gente também insere um encontro para fechar, encerramento. Ah, lembrei de outro também fundamental. É o Aham. criação e fortalecimento de vínculos, né? Porque a solidão é fator de risco na maturidade. Então, outro Verdade. tema que sempre entra, e aí costuma, né, a gente vê mais ou menos a ordem, a gente sempre alinha com o cliente, é a importância da criação e fortalecimento de vínculos familiares, conjugais ou, enfim, amorosos, né? Porque hoje em dia não pode, não precisa ser conjugal, a pessoa quer ficar junto, mas não quer Não casar quer casar. necessariamente, e sociais, que são as amizades, que são fundamentais, até porque, com o passar do tempo, muitas vezes a família se modifica, se desestrutura, se desfaz até. Então, ó, já atendi muitas mulheres casadas com filhos em que os filhos saem de casa e, por algum motivo, o casal se separa e aquela família tem uma outra estrutura e essa mulher ou homem vai começar, então, a buscar um outro parceiro ou parceira, né, Uhum. amoroso. Então, e todos esses temas, é isso, assim, a gente pode trazer em 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque são temas que envolvem uma revisão da vida, basicamente. O que é se Certíssimo. preparar para a aposentadoria? É revisar a sua vida. Se você está Uhum. satisfeito nos principais pilares que hoje promovem qualidade de vida, né? Uhum. Então é Legal. isso. E você falou muito da questão da carreira, né, a gestão da carreira. Fala um pouquinho para a gente, como é que é a gestão da carreira das pessoas, acima de 50 anos? Sim, então, eu acho interessante eu entendo que a gente deve chamar o público 50 a mais para atraí-lo, para que eles vejam e tentar identificar, digamos, dificuldades, desafios ou até vantagens em comum. Mas eu vejo muita diferença, sabe? Então, assim, Uhum. falar, 50 a mais, olha, tem pessoas que eu atendo 50 a mais que têm facilidade com tecnologia, por exemplo, né? Mas de fato, o que a gente vê que é mais comum é essa maior dificuldade, inclusive com a organização é, do básico, do que a gente fala de tecnologia. Então, assim, eu falo, então tá, a gente vai ter uma sessão de orientação de carreira, eu vou te mandar o link no Google Agenda. Aí vai começar a reunião, a pessoa não entrou. Aí ela, você mandou o link? Eu falei, mandei. Você sabe usar o Google Agenda? Não, Não. né? Então, assim, te mandei o arquivo para você fazer a tarefa, porque o processo de orientação de carreira, diferentemente da psicoterapia, é que ele tem um objetivo profissional definido, né? E ele é mais diretivo. Então, a gente passa tarefas entre sessões. Então, eu vou corrigir o seu currículo, eu vou revisar o seu LinkedIn, a gente vai ter encontros para poder entender como você atualiza essas ferramentas, como você faz uma ativação da rede presencial e virtual, né? Que é fundamental, como você trouxe. Eu tinha rede lá na empresa. Agora, e agora? Quem que é a minha rede profissional? Aham. Não construir, depende da sua É. área. Então, você vai mandar mensagem para XX. Aí eu falo, manda o arquivo. Onde está o arquivo? A pessoa não sabe onde é a pasta Uhum. download. Você vai abrir, compartilha a tela comigo. A área de trabalho da pessoa está uma zona. Ela não sabe achar as coisas. E é por isso que, nesse caso, a Longeva fez a parceria com a Mais Vívida, né? Porque, em primeiro lugar, em geral, dentro do processo de orientação de carreira, entra explicações sobre LinkedIn, tanto de criação do perfil para quem nunca teve e de como utilizar ele de uma maneira ativa, né? Porque eu Uhum. fiz também recente o curso destinado aos LinkedIn Creators, então eu explico como fazer um post atrativo, né? Como escrever uma boa recomendação, como escrever o sobre, como deixar o perfil interessante, chamando a atenção das pessoas e tal, né? É claro que esse uso também de algumas ferramentas, como eu falei,
ele varia de pessoas para pessoas, né? Então, é muito comum esse trabalho, independente da idade, eu acho importante que a gente revise currículo e LinkedIn. Depois, as demandas variam a depender, né? Então, se esse 50 a mais vai buscar uma vaga, eu tenho que fazer com ele uma simulação de entrevista. Porque depois que o currículo dele passar, e eu vou ajustar um currículo para uma pessoa, o que a gente faz hoje como a gente sabe que o mercado de trabalho é etarista? A gente tira algumas experiências. O que é mais estranho e bizarro falar, mas não é bom, ele tem muita experiência. Ele tem 30 anos de experiência. Pode ser que por meio da data de nascimento e do fato de que a pessoa se formou na década de 70, né? Ou, enfim, que isso não ajude a passar no filtro. Então, às vezes, a gente também faz algumas mudanças no currículo para que essa pessoa passe no filtro. E depois, se ele passar e for entrevistado, eu vou fazer treino de entrevista com ele, para que ele saiba, né, demonstre segurança, demonstre as competências que ele tem. E aí tem uma diferença de gênero, que costuma ser maior do que a de idade, que é sempre os homens se colocam de uma maneira mais segura, mesmo que ele tenha menos formação, competência, experiência que a mulher, se a gente pegar duas pessoas da mesma área, né? Então, isso é muito interessante. A mulher, o homem também pode apresentar, mas a mulher, regra geral, apresenta mais síndrome da impostora, ela se cobra mais, né? Ela é mais crítica com relação a ela mesma, então é muito comum esse processo. E aí, depois, a ativação da rede também é fundamental, independente da pessoa querer buscar vaga ou querer empreender. E uma atividade que a gente faz para quem quer empreender, que é muito rica, é entrevistar pessoas que ela gostaria, que ela vê como inspiração para a área dela, né? Então, vamos por aqui, a gente tem a Márcia, você está trabalhando com longevidade, né? Quem são as pessoas que inspiram a Márcia hoje quando o assunto é longevidade? Então, a gente montaria um roteiro de entrevista semi-estruturado, que significa que ele pode alterar, assim como o roteiro da live que você está fazendo comigo agora, você vai mudando à medida que você tem uma nova ideia, e você vai entrevistar a Miriam Goldenberg, a Marisa Tavares, a Silvia Ruiz, ou, enfim, o pessoal da Maturi, o pessoal da Labora, ou de outras empresas, Eliane Kreisler, não sei, né? Pessoas que podem ser algumas até mais próximas e outras menos próximas, que você considera que são referência, para que você veja também quais são o caminho das pedras que elas passaram, né? E que essas pessoas, como é que elas se tornaram referência hoje no que a gente chama de mercado da longevidade, né? E aí depois a ideia é muito comum e fundamental que essa pessoa estimule, faça parcerias, como você tem também, você faz, né, dentro da instituição que você representa, da Sociedade de Gestão do Conhecimento e tudo, porque quando você ainda não é conhecido, é muito difícil que você cresça só, né? Independente. Depois você vai poder escolher e tudo, mas assim, eu comecei, antes de eu abrir o meu CNPJ mesmo, eu trabalhei como autônoma de 2010 a 2019. Eu trabalhei 9 anos com o CNPJ emprestado. Ou seja, eu queria fazer um curso, uma palestra, eu pedia para um amigo meu para que eu pudesse utilizar os dados da empresa dele, porque a empresa dele já tinha mais experiência de mercado, para que o meu nome pudesse ficar conhecido. Quando eu vi que as pessoas queriam a Juliana Seidel, que me chamar, etc, etc, aí eu falei, ótimo, então agora, né, eu posso abrir o meu CNPJ, porque eu vou pagar a taxa DAS, né, eu vou pagar vários impostos, eu vou pagar a empresa de contabilidade, então não vou abrir um CNPJ se eu ainda não vejo que a minha empresa está. Então, primeiro você constrói a sua marca pessoal, né, a sua rede, começa a atender clientes, porque não tem jeito, por mais que você invista muito, e é importante investir, eu acho, em redes sociais, em marketing digital, no Brasil, o que mais funciona é o boca a boca. É a indicação, né? Então, eu pergunto sempre, Márcia, os meus clientes de orientação de carreira, 50 a mais, eles falam, Juliana, eu preciso mesmo fazer Instagram, preciso ter LinkedIn. Reforça a sua marca. Porque o que eu mais escuto quando chega um cliente, seja empresa ou pessoa física, eu pergunto, como você ficou sabendo do meu trabalho? 100% das vezes, eu ia dizer 95%, mas tá. Foi a cliente que você atendeu, fulana, no ano passado que me indicou, a cliente que você atendeu há 2 anos que me indicou, foi a empresa que você atendeu há 3 anos que me indicou.
Aham. Ah, Perfeito. obrigada. Aí a pessoa diz: aí eu procurei o seu nome e vi que você faz isso mesmo. Aí eu achei super Uhum. legal o conteúdo que está lá nas redes. Aí eu decidi descrever. Então, o marketing digital, muitas vezes, ele diminui a distância entre a indicação e o processo em que a pessoa vai te mandar uma mensagem dizendo que ela quer o seu trabalho, né? Você sabe que vários pontos que você colocou, eu passei por eles, né? Eu fiquei sozinha, não sabia mexer no Google, não sabia agenda Google, porque eu vivi a empresa, e na empresa eram notes, eram outras ferramentas. Então, Sim, eu passei por isso. Conexão, apesar de eu ter me preparado para me manter no mercado, sempre me preocupei com empregabilidade, eu era da área de RH, então era um conteúdo que a gente trabalhava. Nossa, quando eu saí, ninguém me conhece, ninguém sabe, né? Quando eu saí, ninguém sabia não. quem era a Márcia Aires. Era a Márcia da empresa, o sobrenome era da empresa, né? Então eu As passei pessoas tudo só por te isso. conheciam ali naquele prédio, naquela instituição, naquela cultura, né? E mesmo que eu atuasse em outras empresas, né, você acaba perdendo essa conexão. Então, tudo que você falou aí, passei por isso, tive que aprender, é difícil e é uma coisa muito forte, é a conexão. Estar junto com as pessoas, né, estar em vários grupos, trocar, conversar, como a gente está fazendo aqui, né? Uma das propostas aqui do meu canal foi essa, da gente conseguir ter uma rede, né, de se juntar um pouco mais sobre o tema, se sentir mais seguro. Perfeito, tudo. Isso. Você resumiu a minha vida após a aposentadoria, né? Desde Que bom. 2019. Quer dizer, assim, que bom no sentido, né, isso é uma pena que É pelo que você está verdade, trazendo, Márcia, tenha sido doloroso, árduo no início, não era doloroso. para ser. E isso Não era. também isso é de responsabilidade, especialmente nesse caso, é, da empresa, que poderia, que tem, hoje em dia, a gente pode falar um pouco sobre isso, a gente tem, costumo dizer, na minha pesquisa, porque eu estou fazendo um pós-doutorado nessa área, inclusão etária, a gente tem 9 dimensões basicamente que traduzem, não sei se eu vou lembrar de todas elas, mas qualquer coisa eu abro aqui os slides, que traduzem práticas de gestão de pessoas para lidar com os desafios de um coletivo de trabalhadores que varia de 14 a 75 até 80 anos. Que hoje em dia tem gente que, se pudesse, ficaria dentro das instituições, se sentindo com saúde até esse período, né? Uhum. E entre elas envolve uma dimensão que é o desenvolvimento contínuo, né? Que é isso que eu te falei, assim, era dever da empresa também te manter, Com certeza. estimular os funcionários, inclusive a se conectar, a utilizar o LinkedIn. Por que que a empresa não oferece essa formação? Porque não quer que ele fique justamente assim, vai ficar conhecido lá fora, vai ficar mostrando. E aí é estranho, porque eu falo para os meus clientes, você tem que mostrar o conteúdo que você domina. Mas eu estou aqui vamos supor, uma grande, eu estou aqui, não, me leve. Eu estou aqui numa grande empresa, imagina, não vou ficar, não vai parecer que eu estou querendo competir, sendo que que eu estou querendo buscar um trabalho fora. Não, você está buscando, você está compartilhando os conhecimentos que você tem. E você quer, sim, ficar conhecido pelos conhecimentos que você tem. É uma visão muito reducionista, e eu vejo também, às vezes, de alguns profissionais 50 a mais, de achar que rede social é só promoção, é autopromoção, né? É só para mostrar uma conquista profissional, um curso que terminou, um congresso que participou, ou sei lá. Não. Ali você tem oportunidade hoje no LinkedIn Notícias, quando você vai na aba principal, que é a Home, e vai no canto direito, o que você vê são notícias em destaque, são notícias do Brasil. As Uhum. pessoas hoje, Top Voice, elas estão discutindo o que está acontecendo no que o governo está fazendo, no que aconteceu no país, né? Uma criança de 3 anos foi morta no Rio de Janeiro a tiros policial. O que isso tem a ver com a gente? O que eu tenho a dizer sobre isso? Então, a gente tem 4 grandes áreas hoje dentro do LinkedIn que estão buscando criadores de conteúdo, que é varejo, finanças, marketing e carreira. São grandes áreas, né, que puxam e esses profissionais estão compartilhando conteúdo. Inclusive, Uhum. o tema do editorial do LinkedIn dessa semana é como se preparar para sua carreira para a aposentadoria. E todo mundo, então, que foi convidado a participar da formação deveria escrever um texto sobre isso. Depois eu posso compartilhar, inclusive, de alguns colegas que já escreveram. Que às vezes eu também, como é um trabalho, né? Criação de conteúdo é um trabalho gratuito. Então a gente também tem que fazer sentido na nossa rotina fazer. Eu não coloco isso como prioridade, né? Prioridades são atender meus clientes. O tempo que sobrar, eu crio conteúdo. Mas é importante a gente ficar
atento. E só para corroborar sua fala, tem, por exemplo, clientes que eu atendo que estão muito bem financeiramente, que eu atendo ainda um público muito privilegiado de Brasília, São Paulo. Então, hoje, por exemplo, eu atendo um executivo que tem aposentadoria garantida, que tem casas, tem casa no litoral, né? Então, assim, financeiramente a pessoa está super bem, os filhos estão encaminhados, estão saindo de casa, estão fazendo curso, e ele não aposenta por conta da rede, por conta das pessoas com quem ele encontra no trabalho. E outra, ele só não aposentou também porque depois da pandemia, a empresa onde ele trabalha em São Paulo foi para o esquema híbrido. E ele só vai para o trabalho presencial 2 vezes na semana. E se ele tiver sem saco, ele não vai. Porque ele já é um executivo de 34 anos de empresa. Então, ele já atua como mentor e a empresa já o estimula a repassar o que ele sabe para o mais jovem, né? Se tivesse, ele me falou isso na sessão, se eu tivesse que encarar o trânsito de São Paulo de segunda a sexta-feira, eu teria me aposentado, mesmo sem a preparação que a gente está fazendo, porque eu estou fazendo preparação com ele já tem 1 ano. E ele ainda tem dúvidas sobre o processo. Em compensação, tem outros colegas dele que eles entraram no processo de preparação aposentados. Que quando a empresa deu a chance dele se aposentar, ele foi lá e pegou e saiu. Então, a gente tem uma visão ainda no Brasil muito reducionista de achar que eu vou decidir ou não me aposentar com base em atingir ou não os critérios legais e avaliar questões financeiras. Porque é assim que muitas vezes a mídia vende, né? Quando você vai para o atendimento individual e vai escutar essas pessoas, as demandas que elas trazem não quero me sentir inútil, não quero ficar depressivo, eu quero encontrar as pessoas, eu tenho medo de passar mais tempo com a minha esposa e brigar mais, porque a gente já briga de noite, imagina de manhã, de tarde, de noite. É sério. Eu recebo demandas de falar assim, eu não consultei minha família que eu ia aposentar, avisei meu filho, ele falou que vai sair de casa semana que vem. Eu não sabia. Ele, como assim? Você já pega no meu pé X horas, imagina o dia inteiro, eu tô de saco cheio, vou embora. Verdade, tudo verdade. Perceba como o processo de preparação para aposentadoria envolve, por isso, quando eu falo de criação e fortalecimento de vínculos, não é só profissionais, é sociais, e é em casa, e é que é essa decisão, porque a decisão, quando um membro de uma família se aposenta, toda uma dinâmica familiar se altera. E a satisfação conjugal, por exemplo, é um dos fatores que melhor explica essa decisão. Porque quem está feliz no relacionamento planeja junto. Por que você não aposentou ainda? Eu decidi adiar um pouquinho, porque quero esperar meu marido, vou esperar minha companheira, porque aí a gente vai viajar mais, porque aí a gente vai abrir uma empresa juntos. Outra coisa que eu vejo muito, tem que tomar muito cuidado, é aquela, às vezes a mãe, a mulher controladora e tal, que ela fala, agora eu vou resolver, porque os filhos agora estão entrando mais tarde no mercado de trabalho, característica da geração ZY, né? Especialmente da Z. Aí a mãe sempre foi muito resolutiva, faz muitas coisas, aí eu pergunto, e aí, qual é o seu plano pós-carreira? Eu vou abrir a empresa dos meus filhos, eu vou administrar, né? Eu vou resolver por eles, aí eu, a priori, pode até ser interessante. É porque, coincidentemente, o meu filho virou fisioterapeuta e a minha filha é nutricionista, então a gente vai abrir uma clínica. Aí eu pergunto assim, você consultou eles, se eles querem uma empresa familiar? Como assim? Como é que eles vão querer? Eu estou oferecendo essa oportunidade de dar uma empresa para os meus filhos, imagina, vão sair, emprego garantido. Mas às vezes eles querem construir uma rede em outro lugar. Às vezes eles querem trabalhar para uma outra empresa, né? Então, é claro que é fundamental que a gente tenha, e que a gente estimule isso também, que é o combate ao etarismo dentro de casa, para que os jovens também ajudem, né? Seu filho aí está te ajudando hoje aqui a fazer a transmissão desse conteúdo, que ótimo, porque muitas pessoas não têm esse privilégio, pelo contrário. As pessoas pedem ajuda, ai, filho, eu não estou achando aqui, fala, ai, mãe, pelo amor de Deus, como é que você não sabe? Em vez de ir lá e falar assim, olha, mãe, clica aqui, né? Em vez de ir lá ensinar. Ter apoio. E ter a paciente, exato, ter apoio, tudo. Mas também tem que tomar cuidado, porque é isso, assim, toda e qualquer relação saudável, é importante você oferecer apoio, ajuda, orientação, muitas vezes, saber que você pode contar com aquela pessoa da família, mas estabelecer também a independência que faça sentido para ela, né? E, às vezes, o que a gente vê é a pessoa aposentada que está sem ideia, ela não descobriu qual é o interesse dela, então ela vai resolver a vida alheia. E, peraí, às vezes a pessoa não quer sua ajuda, né? Pode acontecer também.
caminhando já para o finzinho, né, do nosso bate-papo, você poderia deixar alguma dica para os nossos ouvintes? Gostaria de falar um pouco mais sobre a Longeva? Fique à vontade. Tá bom. Eh, eu acho que vale muito a pena, acredito, convidar, né, as pessoas a essa abertura, à aprendizagem e a quebrar a crença de que é tarde para fazer isso. Eu fico chocada que eu escuto de pessoas, eu tenho, né, de 40 e poucos anos. Ah, mas não tá tarde, né? Porque tem essa sensação, a gente chama esse fenômeno na literatura de entrincheiramento na carreira. Porque a pessoa pensa assim, mas eu já investi tanto nessa, eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi afeto, né? Porque você se dedica emocionalmente, muitas vezes, para uma escolha. E uma escolha de anos. E aí a pessoa com 42 anos, que formou com 20, então no fim das contas tem 22 anos, sei lá, formou com 20 e poucos, não sei o que seja, tem 20 anos que eu sou engenheiro. Só que a pessoa está em depressão. Você vai fazer o teste de interesses da pessoa, ele tem uma alta necessidade de estar ao ar livre. E ele passou no concurso público. Aí o que ele faz? Toda vez que ele tem tempo livre, ele pega a bicicleta e ele corre e ele pedala 18 km por dia para dar conta de passar 8 horas no ambiente fechado. É um exemplo aparentemente simples, mas existe muito. Eu atendo analista judiciário que adoro trabalhar com as mãos. Tem gente que e tem algumas profissões que a gente vê hoje, que são as artísticas e as realistas, que a gente chama, são as realistas, no caso, as profissões de quem gosta de sujar as mãos. Mecânico, ceramista, florista, várias pessoas que gostam de quebrar e montar, desmontar as coisas, né? Engenheiro elétrico, por exemplo. Só que são profissões no Brasil que elas não são valorizadas. As pessoas acham, meu filho, imagina, meu filho vai ser mecânico. Eu falo assim, se o seu filho tem potencial, ama trabalhar com carro e vai abrir uma oficina, e ele souber onde abrir uma oficina e tiver competências empreendedoras, uma oficina você pode ficar, vai se destacar, ele pode ter um retorno financeiro muito maior do que se ele fizer um concurso para ganhar como técnico 3, 4 mil reais por mês, ou que seja mais, mas ele vai estar infeliz na onde ele está, né? Então, o que eu acho interessante hoje em trabalhar com 50 a mais é que são pessoas que muitas vezes elas buscaram um trabalho porque o objetivo dela era estabilidade. O principal objetivo daquele, por isso que era e ainda era muito emprego, né? O objetivo era, eu preciso de uma segurança financeira, preciso oferecer boas condições para educar os meus filhos. Então, o que essa pessoa ia fazer não era o foco. E eu acho que o interessante é que as pessoas falam, isso é hoje um pré-requisito dos jovens, que eu preciso fazer algo que eu, mais do que um trabalho que eu goste, eu preciso estar numa instituição que eu acredite. Hoje em dia a gente tem jovens pedindo demissão porque ele fala, essa empresa não se preocupa com o meio ambiente, eles não separam lixo, eles têm copo plástico dentro da empresa, eu acho isso um absurdo. Eu, quando trabalhei para uma empresa com 20, depois que eu terminei o mestrado, tinha 20 e poucos anos, eu achava a diretoria da empresa, que eram 2 homens, extremamente machistas. Eles diziam que homens e mulheres deviam fazer, como a gente devia se comportar com o cliente, que eram coisas absurdas. E eu entrei em depressão nessa época. E eu acabei indo para o mundo do empreendedorismo porque eu tinha medo de fazer concurso público, porque já atendia o serviço público há muito tempo e achava engessado em várias práticas de gestão de pessoas. Nunca me vi como uma pessoa que gosta de rotina, que é outra característica, né? E se você não gosta de rotina, você vai fazer um trabalho que, né? Isso porque eu sei que, felizmente, o serviço público já está bem melhor do que na época que eu me formei, então tem melhorado bastante, tem buscado inovação e etc. Mas, enfim, o que a gente vê muitas vezes, o que é rico, é poder ajudar alguém que tem 50, 60 anos a buscar uma carreira, um trabalho que brilha os olhos, né? Que é o tal do Ikigai, o propósito, o que me faz despertar todas as manhãs. Eu acredito nisso, é um tema que me mobiliza, e tudo isso eu acho que é um recado, além do que a gente já falou hoje, né, Márcia, sobre estar aberto a aprender, não sentir vergonha de perguntar, de pedir ajuda, de fazer parcerias, de fortalecer a rede.
mas especialmente de buscar aquele trabalho que traduza quem você é hoje, né? Porque acho que também essas pessoas costumam entrar, depois passa dos 50 e pensa, bom, se eu tiver sorte e viver 100, eu já estou aqui me encaminhando para a segunda metade da minha vida, e o tempo passa rápido, então eu quero fazer algo que faça sentido, né? Perfeito, E perfeito. acho que essa é uma informação importante. Tem aqui alguma coisa aqui no nosso chat, deixa eu dar uma olhadinha. A Carolina Cunha. Estou amando o papo, principalmente por mostrarem que as pessoas maduras são diferentes. Bacana. Bacana. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa do colocar como a geração Z, inclusive quando eu falo isso, essa coisa da gente, às vezes a empresa me pede, você pode me dar uma palestra sobre gerações? E eu falei, eu até posso dizer como são os baby boomers, porque o que é uma geração? É um conjunto de pessoas que nasceu mais ou menos na mesma época e que vivenciou os mesmos processos sociohistóricos e também de desenvolvimento da tecnologia. E por isso que os especialistas dizem que daqui a pouco as gerações vão ser cada vez mais curtas. Por quê? Porque a tecnologia está indo muito rápido, né? Então, a rapidez com que aquela pessoa, que aquele grupo tem acesso a determinado momento, ela vai estar começando a reduzir. E isso faz também com que cada um de nós seja mais diferente, né? E o estereótipo, então, ele é uma crença que eu tenho em relação àquele grupo de pessoas em função tendo só apenas a idade como base, no caso do estereótipo etário, né? Ou estereótipo de gênero, a gente tem estereótipos de raça, de etnia, de regionalismo, onde a pessoa nasceu e etc. Então, quando eu digo os cariocas são malandros, esse é um estereótipo negativo em relação a quem nasceu no Rio, e aí eu deixo, às vezes, de contratar um carioca que pode ser extremamente organizado e correto e ético, e não tem nada de malandro, né? Malandro, se for nesse conceito, porque o malandro também poderia ter uma conotação positiva, mas assim, os baianos são preguiçosos. É um estereótipo negativo. Você pode ter, eu tenho uma amiga baiana que eu brinco, né? Tem a música Falsa Baiana. Porque ela é uma das pessoas mais proativas que eu conheço. Eu morei com ela deixava de jantar se ela não tivesse terminado o que ela tinha colocado na agenda para o dia. Então, ela não corrobora o estereótipo de uma pessoa preguiçosa. Aí a gente diz, os japoneses são bons em matemática. E aí você vai forçar uma pessoa que tem, só porque ele tem uma descendência, né, oriental, então ele vai ter que fazer um curso de exatas. Coitado do menino, ele quer virar artista. Então, isso acontece na nossa cultura, né? Em você colocar, você pode ver, os jovens são viciados em tecnologia, mas eu tenho um primo de 19 anos que usa menos rede social do que eu, e eu tenho o dobro da idade dele. Eu conheço pessoas que trabalham comigo na área da longevidade, que têm mais de 60 anos e usam muito mais rede social que metade das pessoas jovens que eu conheço. Então, não é todo jovem que está viciado em tecnologia. Ainda bem, né? Então, quanto mais a gente identificar o que a gente chama de pessoas fora da curva, mais a gente vai conseguir não corroborar e não agir, porque o comportamento discriminatório, ele vem da crença. Primeiro vem como pensamos em relação a um público em função, depois vem a nossa ação. Quanto mais a gente reflete, então, sobre o pensar, porque nós somos todos etaristas, nós somos todos preconceituosos. Eu falo isso porque a gente parte daí. Concordo. Vem em diferentes níveis, a diferença é essa, né? Então, quanto mais você interagiu com pessoas negras, quanto mais você teve pessoas feministas na sua família, talvez menos racista e machista, né? Quanto mais você conviveu com pessoas mais velhas, menos etaristas você é. E é por isso que a intergeracionalidade é fator fundamental para quebrar isso, dentro das empresas, dentro das casas. Agora, somos todos em desconstrução. E quando a gente parte daí, a gente começa a perceber mais os nossos pensamentos, né, estereotipados. E a partir do momento que a gente reconhece eles antes de agir, então agora eu posso pegar um currículo e pensar, não, peraí, essa mulher tem 55 anos, mas olha quanto, né, pode ser que deixa eu escutá-la. E pode ser que ela seja aberta a aprender, como a Márcia, né? Mesmo quebra o braço e vem para cá, não está nem aí. Vem mesmo assim, né? Aceita ajuda. Então, olha o quanto você aprendeu desde que você se aposentou, né, Márcia? Verdade, muito. Da quantidade de coisas que você fez nos últimos anos. E tem gente que, por não acreditar em si, por ter uma baixa autoeficácia,
ele pensa, eu não vou dar conta, é muita coisa, né? E pensa, eu não vou, E aí a pessoa desiste antes de tentar. E aí não tem jeito, assim, o processo da gente ter sucesso profissional, ele vai muito mais da constância do que do dinheiro investido ou da quantidade. Eu tenho clientes que falam, eu vou contratar porque eu tenho dinheiro, uma empresa de marketing. Eu falei, pode contratar se você quiser. É um direito seu. Mas o que eu acredito que você precisa fazer agora é parceria. E não gastar X de rios de dinheiro, entendeu? Então, estou te trazendo aqui o caminho das pedras do que fez sucesso comigo, que estou há 15 anos trabalhando como autônomo. E ficou bem claro o que eu tive que fazer para buscar visibilidade, para ser conhecida, para buscar um trabalho de qualidade. As pessoas estão investindo rios de dinheiro em marketing e não tem uma formação na área. Verdade. Não dá, você tem que fazer cursos na área que você decidiu, né? A competência técnica, ela tem que vir muito forte, não só também as empreendedoras tecnológicas e socioemocionais. Então, você precisa avaliar quais são os gaps de competência que você tem e investir nelas. E os gaps de competência de cada indivíduo variam muito. Eu falo muito sobre a gestão do conhecimento pessoal, né? É fundamental você fazer a sua gestão do conhecimento, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu preciso saber. Tem mais alguma anotação aqui no chat? Deixa eu colocar meu óculinho aqui, ó. A Carolina Cunha novamente. Eu trabalhei em São Paulo e em estereótipo clássico era que os cariocas eram folgados e trabalhavam menos. E isso só reforça o preconceito e a discriminação mesmo. Ela passou por isso aí, ela percebeu. Bom, olha, acho que o nosso papo está muito gostoso. Se deixar, a gente fica aqui a manhã toda, né, Juliana? Então, assim, eu queria agradecer, né, a sua presença. E se você quiser dar o último recado, fique à vontade. Tá bem, eu posso deixar o contato se alguém quiser acompanhar, né, o nosso trabalho, os nossos serviços. A gente está... eu estou no LinkedIn como Juliana Seidel mesmo, meu nome normal, e tem também a própria empresa Longeva, que é Longeva PSI. Como já tinha um registro Longeva, eu coloquei psi no final, de psicóloga, né? Então, o nosso @ é LongevaPsi no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Eu não estou no TikTok ainda, não decidi não investir nessa rede por hora. Quem sabe depois, ainda mantenho, né, o Facebook, apesar de ser uma rede menos acessada, cada vez mais menos acessada, mas também porque a gente vê que o público 50 mais utiliza mais e tudo, mas é isso, assim, não tenho mídia paga, eu crio conteúdo e vou compartilhando nos momentos em que para mim é um lazer, assim, quando tem tempo, eu tenho uma ideia, eu vou lá. E aproveitar para divulgar também, para quem trabalha na área, que a gente, ano passado, conduziu um grupo de estudos, e esse ano, a Roberta Casari e eu, minha parceira, a gente está conduzindo um grupo de supervisão. Ele acontece uma vez no mês, em geral, na terceira quinta-feira do mês. Então, essa quinta-feira, dia 21 de setembro, a gente tem encontro, a gente já tem 12 pessoas inscritas, e o que a gente faz é isso, assim, pessoas que trabalham como orientadores de carreira e ou para aposentadoria, mandam a descrição de um caso para a gente, que pode ser um caso de um atendimento individual ou de uma intervenção em grupo que essa pessoa está desenvolvendo. A gente lê com antecedência e busca literatura, né, textos, vídeos, técnicas, exercícios, testes para ajudar essa pessoa a conduzir melhor esse atendimento. E aí, no encontro ao vivo de 2 horas, que o nosso encontro é de 7 às 9 da noite, essas pessoas, em geral, são 2 ou 3 por encontro, porque é difícil conseguir atender mais que isso, traz o caso para o grupo, descreve, e a gente aproveita e compartilha, então, o que a gente pensou para ajudar na condução desse caso, tá? Então, a gente hoje não faz, mas a gente já fez, né, esse recorte a gente só vai trazer demandas 50 a mais. Hoje em dia, a gente faz demandas de 17 a 77. Então, tem uma amplitude etária alta. E é isso. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez, Márcia, o convite. E qualquer outra dúvida, se você estiver assistindo esse vídeo que não foi ao vivo, né, foi depois, pode entrar em contato com a gente. O meu e-mail é juliana@longevapsi, tudo junto, como nas redes, .com.br. Pode me mandar um e-mail ou escrever para a gente por lá. E aí a gente tenta sanar, ou escreve aqui mesmo nos comentários do vídeo, né, sobre qualquer outra dúvida que tenha surgido e não tenha ficado clara.
E assim, é um prazer conversar com você, né? Você já participou, né? Logo no começo, né? Quando nós Foi, começamos o nosso a comunidade SBGC Master, ficamos eu me encantados, recordo. né? Essa energia, esse brilho no olho que você tem, assim, muito obrigada, viu? Do coração, tá bom? Tudo Obrigada a de bom e você, Márcia, sucesso. obrigada para vocês 2. Obrigada, a gente vai se falando, eu que agradeço. Eu costumo dizer que, trabalhar com longevidade é muito gostoso, né, porque a gente nunca é novo demais para ensinar algo novo ou velho demais para aprender algo novo e vice-versa. Então, é importante que a gente, quanto mais abertos a aprender com pessoas de diferentes idades a gente tiver, mais a gente vai amadurecer. Então, se tem algo que Legal. de fato me ajuda e que eu me despertei vontade de não deixar de trabalhar com esse público, é que eu tenho a oportunidade também de ensinar um pouco, mas eu também aprendo muito com pessoas, Uhum, né, mais velhas, e eu adoro isso. uhum. Então, Muito acho bem. que é isso. Obrigada a todos e até o próximo. Segunda-feira teremos mais um episódio. Obrigada. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tell me, tell me, tell me, tell me what you need. Tell me, tell me, tell me, tell me.